Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane anula todas as decisões, negociações e acordos de Albino Forquilha sobre os resultados eleitorais. Porta-voz do Podemos diz que ainda não há traição. Estamos alinhados com Venâncio Mondlane. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajola você, mano. Sim, família. Se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comenta o vídeo, que isso nos ajuda bastante, porque assim, verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar o dinheiro público. É basicamente isso. Então, divulga a sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Rose Business Corporation, a the best in the country. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família. Como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Venâncio Mondlane, né, anula todas as decisões, negociações e acordos de Albino Forquilha sobre os resultados eleitorais. Tá entendendo, família? Ou eleitorais, ok? É basicamente isso. Olha, o candidato presidencial de nome Venâncio Mondlane, eleito pelo povo moçambicano, também conhecido como VM7, emitiu um comunicado pelo Podemos, ao qual anula todas as decisões, pronunciamentos e acordos feitos pelo presidente do partido Podemos, de nome Albino Forquilha, em relação aos resultados das eleições gerais de 9 de outubro de 2024. Sim, a medida vem em resposta às declarações recentes de Forquilha sobre a tomada de posse de apenas 43 deputados dos 138 de que Mondlane e o partido contestam. Segundo Mondlane, violam o acordo político firmado entre o Podemos e a candidatura presidencial. Tá entendendo, família? Vamos lá ver aqui a matéria completa. O acordo, assinado em 21 de agosto de 2024, estabelece uma aliança política com vigência até 2028, regulando, entre outros pontos, as decisões estratégicas e políticas do partido. No comunicado, Mondlane destaca que as ações de Forquilha têm ido contra os termos do acordo, considerando-as nulas e sem efeito. Essas decisões são nulas e de nenhum efeito por violarem o espírito e a letra do acordo supracitado, afirmou. Mondlane aproveitou a ocasião para reforçar a sua postura em relação à alegada fraude eleitoral nas eleições de 9 de outubro de 2024. Segundo o candidato presidencial, o país está atravessando uma grave crise política provocada por uma mega fraude eleitoral, e o Podemos, com o apoio de sua candidatura, continua comprometido com a luta pela verdade eleitoral. Publicidade. O ponto de maior tensão entre os aliados parece ser a recente decisão de Forquilha sobre a tomada de posse dos deputados do Podemos. Mondlane considerou o ato uma violação da ética política e um desrespeito ao voto popular. A tomada de posse de deputados do Podemos ofende a moral, a ética e os interesses do povo moçambicano que confiou na dupla VM7 Podemos, declarou Mondlane no comunicado. De acordo com Venâncio Mondlane, vários esforços foram feitos para tentar convencer Albino Forquilha a reconsiderar suas decisões. Entre esses esforços, Mondlane menciona contactos interpessoais, reuniões e correspondências formais. No entanto, esses esforços não surtiram efeito. Foram feitos titânicos esforços de o demover desse descaminho contratual e político, mas, para a tristeza de VM7, redundaram em insucesso, lamentou. A falta de consenso sobre a postura a ser adotada em relação à fraude eleitoral e à tomada de posse dos deputados parece ter acirrado ainda mais as tensões entre o Podemos e a candidatura de Venâncio Mondlane. O candidato frisou que, embora os desacordos persistam, o foco continua sendo a luta pela verdade eleitoral, que considera um dos princípios fundamentais da sua candidatura. Porém, ainda no comunicado, Venâncio Mondlane fez um apelo público a Albino Forquilha para que cesse com as decisões e ações que considera ilegítimas. Mondlane pediu que Forquilha respeite o acordo assinado e se abstenha de agir de forma contrária ao que foi acordado entre as partes. A esperança é que, com este expediente público, finalmente o ilustre presidente Albino Forquilha se abstenha de praticar atos ilegítimos, concluiu Mondlane. A crise interna entre o Podemos e Venâncio Mondlane coloca em dúvida o futuro da aliança política, com repercussões que podem afetar tanto a imagem do partido quanto a sua atuação política no cenário nacional. E enquanto isso, a crítica na esfera pública sobre a posição do partido tem sido extremamente dura, com muitos considerando Forquilha como um traidor. Outro sim, quando questionado por certos internautas o porquê do comunicado não ter sido publicado na página oficial do candidato presidencial,
Venâncio Mondlane, eis que Dinis Tivan explicou o seguinte: uma cláusula do acordo impede VM7 de publicá-lo, pois seria a violação do mesmo e incorreria em desfechos absolutamente indesejáveis. Aliás, o facto de o acordo demandar que ele seja secreto pode ter levado o outro signatário a abusar da paciência do VM7. Como se vê nessa missiva à nação, foram várias as tentativas de chamar ele à razão. Contudo, falando hoje ao Integrity Magazine, o porta-voz disse que o partido ainda continua alinhado com Venâncio Mondlane e que ainda não houve traição por parte do partido. E a família, agora, quem veio a público pronunciar-se diante dessas decisões do Venâncio Mondlane foi o próprio partido Podemos, em entrevista à Íntegro, que diz o seguinte: olha, ainda não há traição, né? Estamos alinhados com o Venâncio Mondlane. Eles estão com medo, né, do que pode acontecer ou o que vai acontecer. É aquilo que está se falando já na internet. Lúcia Ribeiro ativou o modo Turbo V8 e Forquilha pode ativar o ponta de lança. Sim, em entrevista exclusiva ao Íntegro Magazine, o porta-voz do partido Podemos, Deoclésio Chico, negou qualquer alegação de traição no relacionamento entre o partido e o candidato presidencial de nome Venâncio Mondlane. Tá a entender? Fonte, como é que fala? Íntegro. Vamos lá ouvir aqui também. E depois, quem também veio comentar sobre essa situação foi o nosso inscrito. Chico reagia a declarações desta sexta-feira, 03 de janeiro, do assessor jurídico de Mondlane, Dinis Tivan, que criticou a possibilidade de os deputados do Podemos tomarem posse no Parlamento, denominou como traição. Estamos surpresos com esta afirmação, porque o Sr. Dinis Tivan, na qualidade de assessor do candidato Venâncio Mondlane, tem conhecimento do acordo firmado entre o Podemos e o candidato. Quer dizer que o Sr. Dinis Tivan não pode dizer as coisas, dizer o que deve e o que não deve ser feito, disse Deoclésio Chico. Chico insistiu que não há qualquer ruptura na relação entre o Podemos e Mondlane. Não há traição, ainda não há traição. O que estou a dizer é que o que foi dito ontem, não há traição, sublinhou, garantindo que o partido continua alinhado com Mondlane. Questionado se o partido ainda vai continuar a lutar por mais assentos na Assembleia da República, o porta-voz reiterou que a luta pela justiça eleitoral continua. O nosso presidente, junto com os outros partidos, foram à presidência recusar os resultados. É uma forma de luta, afirmou. Sobre a continuidade do apoio à candidatura de Mondlane, ou seja, se ainda estão alinhados com a luta e a causa de Venâncio Mondlane, Chico foi categórico. Estamos alinhados ao candidato suportado pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane. Quando confrontado pelo jornalista nos seguintes termos, e concorda o partido também com a tomada de posse de apenas 43, Chico limitou-se a repetir, mais uma vez, estamos alinhados com o candidato Venâncio Mondlane. No entanto, Dinis Tivan tem uma visão diferente sobre a situação. Em um vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira, ele alertou que a tomada de posse por parte do Podemos seria uma traição à luta popular. A tomada de posse do partido Podemos seria sim uma traição porque o povo está a fazer uma luta, está nas ruas. Mais do que isso, é facto que o partido Podemos, por tudo aquilo que foi a nossa contagem paralela, tem 138 assentos. Qual é a razão de correr para tomar posse de 40 e tal assentos quando ele merece 138? Questionou Tivan. Este ainda declarou, é uma traição tomar posse numa altura em que estão a morrer pessoas. O engenheiro Venâncio Mondlane ganhou estas eleições. O Podemos deveria estar engajado em continuar com a luta da vitória e da verdade eleitoral, da justiça social. A posse dos deputados da Assembleia da República está marcada para o dia 13 de janeiro, enquanto a investidura de Daniel Chapo como presidente de Moçambique ocorrerá no dia 15 do mesmo mês, conforme anunciado pelo Conselho Constitucional. Contudo, em reação ao pronunciamento do presidente dessa formação política, Albino Forquilha sobre a possibilidade de tomada de posse dos deputados, Venâncio Mondlane veio hoje invalidar todas as decisões tomadas por Forquilha e o acusou de violar o acordo que estes tinham. E a família, vocês ouviram? Vamos lá ouvir aqui de mais breve, bem rápido. Let's get it. E a família, vocês ouviram? Agora, quem também veio comentar aqui é um analista político que escreve o seguinte: enforquei o Forquilha. Eu não vou falar muito, vou deixar vocês ouvirem, por favor, vamos lá ouvir. É engraçado, vamos lá ouvir. Soube pela madrugada, pelos murmúrios das notícias e pela agonia que nos assola,
que Albino Forquilha está prestes a ser crucificado por um crime que ainda não cometeu, mas que muitos acreditam que já aceitou. Não foram balas, Forquilha. Não desta vez. Foi o peso do nosso olhar, das nossas palavras cuspidas em silêncio e das expectativas que carregamos em ti. Forquilha, meu caro, quero pedir-te desculpas. Desculpas pelo teatro montado, onde a tua figura de presidente do Podemos virou o protagonista de uma tragédia. Desculpas por dispararmos contra ti, não com rajadas de metralhadoras, mas com o veneno das nossas dúvidas e o fogo das nossas acusações. Desculpas porque, enquanto te acusamos de traição, somos os mesmos que te colocamos nessa posição impossível, votando na esperança com uma mão e no medo com a outra. Desculpa, Forquilha, porque é fácil apontar-te o dedo. É fácil dizer que és traidor, que já cedeste, que teus passos são guiados por promessas e mordomias do poder. É fácil esquecer que o silêncio que te envolve também é nosso. Que enquanto clamamos pela reposição da verdade eleitoral, permitimos que o eco das armas e o cheiro do sangue continuem sendo as únicas respostas num país onde o voto é refém de balas e conchavos. Imagino-te, Forquilha, nesse momento. De fato, a gravata bem ajustada, a barriga ligeiramente saliente e aquele semblante que mistura cansaço e teimosia. Imagino-te num escritório iluminado, revisando o que sobrou de um país despedaçado, enquanto o peso das escolhas esmaga as tuas mãos. O que farás? Aceitarás o poder, como dizem, e serás o Judas do povo que juraste proteger? Ou rejeitarás e cairás no esquecimento, engolido pelo sistema que juraste combater? Mas a verdade, Forquilha, é que todos nós te enforcamos antes mesmo da tua decisão. Enforcamos-te ao deixar que o Podemos fosse reduzido a um sonho reprimido, ao ignorar os assassinatos dos teus militantes, ao continuar acreditando que a mudança pode nascer de mãos que há muito aprenderam a sujar-se sem culpa. Há anos, Forquilha, tu foste a faísca que despertou a crença em um futuro melhor. Quando te levantaste em praça pública pela primeira vez, muitos de nós, cansados e desiludidos, encontramos em ti uma força que não sabíamos mais existir. O Podemos tornou-se mais que um partido político. Era um grito, uma resistência, um último resquício de dignidade. Eras o rosto dessa esperança, mesmo com todas as falhas e contradições que carregavas. Publicidade. Mas hoje, o mesmo povo que antes te aplaudiu, que levantou bandeiras e pintou os rostos com as cores do Podemos, é o mesmo que te crucifica. Somos especialistas nisso, Forquilha. Somos uma nação que vive de construir heróis para depois os destruir. Precisamos de mártires para justificar o nosso fracasso coletivo e, infelizmente, o teu silêncio agora é a lenha que alimenta essa fogueira. Não sei se percebes, mas o que mais incomoda não é a possibilidade de aceitares o poder oferecido pelo sistema. É o que isso simboliza. É a confirmação de que os sonhos podem ser negociados, que a resistência pode ser domada e que até mesmo os mais teimosos podem ser seduzidos pelas benesses do poder. E, para nós, que nunca tivemos o teu peso sobre os ombros, é fácil julgar. Mas ainda assim, preciso insistir. Desculpa, Forquilha. Desculpa por deixarmos que o país chegasse a esse ponto. Por termos votado, não com convicção, mas com medo. Por termos acreditado, mesmo que por um instante, que o sistema poderia permitir que alguém como tu realmente trouxesse mudança. Desculpa por termos colocado em ti a responsabilidade de corrigir décadas de erros, de enfrentar um gigante armado apenas com palavras. Imagino-te, Forquilha, na tua casa, talvez sentado na varanda, olhando para um horizonte que teima em não mudar. Imagino o peso das mensagens que recebes, os conselhos que te chegam de todos os lados. Cede, Forquilha. Aceita o poder. É melhor do que morrer. Ou, talvez, resiste, Forquilha. Mostra que ainda há honra. E em meio a tudo isso, o silêncio. O mesmo silêncio que, para muitos, é a prova da tua culpa. Imagino também os filhos dos militantes mortos do Podemos. Aqueles que, como tu, acreditaram em algo maior e pagaram o preço com a vida.
Como eles explicam aos seus filhos que os pais tombaram pela verdade, enquanto tu te debates entre aceitá-la ou não. Como olham para ti, o líder, e não sentem que também foram traídos. E o mais trágico, Forquilha, é que, qualquer que seja a tua decisão, o resultado será o mesmo. Se aceitares, serás marcado como cúmplice. Se recusares, serás enterrado no esquecimento. E nós, aqui fora, continuaremos apontando o dedo, como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade no destino do país que ajudamos a construir com o nosso conformismo. Forquilha, quando disserem que foste um traidor, lembra-te de que fomos nós que te traímos primeiro. Quando te acusarem de ceder ao poder, lembra-te de que fomos nós que o entregamos a quem não o merece. Quando te disserem que o Podemos falhou, lembra-te de que fomos nós que falhamos em protegê-lo. E no dia em que o peso se tornar insuportável, espero que te lembres de que, no fundo, todos nós estamos enforcados. Enforcados pela nossa própria indiferença, pelo medo que nos impede de lutar, pelo silêncio que grita mais alto que qualquer rajada de tiros. Enquanto isso, seguimos, Forquilha. Seguimos esperando a tua decisão, não porque ela vá mudar algo, mas porque precisamos de mais um bode expiatório. Precisamos de mais uma desculpa para o nosso fracasso. E, no fundo, sabemos que, depois de ti, haverá outro. E outro. E outro. Porque no nosso país, Forquilha, o ciclo nunca termina. E tu, como todos que vieram antes, és apenas mais um nome gravado na longa lista dos que ousaram acreditar que poderiam mudar algo. E, por isso, desculpa, Forquilha. Desculpa porque, no fundo, já te enforcamos.